Olá, aluno, olá, aluna. Hoje iniciamos então uma série nova, de vídeos voltada aos alunos do ensino médio, com a disciplina de biologia. Nosso primeiro bate-papo então vai ser sobre o tema a origem. E se você tiver interessado, aguarde um pouquinho que logo após a vinheta eu volto. Vamos iniciar então o nosso assunto falando sobre a formação da Terra. E eu acredito que a primeira coisa que vem à nossa mente, na nossa imaginação, é a imagem do planeta Terra, como nós o conhecemos hoje. Mas nós temos que levar em consideração que, segundo pesquisas, a Terra originou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. E de lá para cá ela passou por vários fatores, vários processos que foram influenciando no seu desenvolvimento. E aí nós não podemos deixar de mencionar a questão dos meteoros, que naquele período acabava bombardeando a superfície da Terra, a presença ativa de vários vulcões na superfície do planeta, né? E a questão das descargas elétricas, tá, que ocorriam. Também eu posso mencionar para vocês a questão dos raios ultravioletas, que acabavam influenciando aí na superfície do planeta. Fatores como esses aí mencionados nessa imagem, né, contribuíram para a formação de compostos químicos que inicialmente ficavam aí na atmosfera, suspensos na atmosfera da Terra primitiva. E aí essa imagem, então, ela acaba nos mostrando como que seria a Terra, né, na sua origem, lá nos seus inícios, uma Terra primitiva. Ela era, então, cheia de atividade vulcânica, muito quente, os cometas aí bombardeando a superfície, os gases emitidos aí pelas explosões vulcânicas, e isso tudo foi acontecendo numa sequência de anos. E mesmo se passando milhões e milhões de anos, a Terra continuava então com essas características: vulcões ativos, a questão de cometas bombardeando, descargas elétricas, a influência dos raios ultravioleta. Só que agora o que aconteceu? Na atmosfera primitiva, de acordo com pesquisas, acredita-se que existia naquele período metano, amônia, hidrogênio, vapor de água, enxofre. Todos esses elementos foram dando condições para que a Terra pudesse começar então a ocorrer as precipitações, ou seja, chover. É claro que quando a Terra estava no seu início, ainda muito quente, essa precipitação ela já logo evaporava, precipitava e já evaporava. Mas com o passar dos anos, ela acabou então o quê? Conseguindo permanecer nessa superfície terrestre e dando início aí a pequenos lagos, a pequenas lagoas, a lagos maiores, a rios e aos oceanos. E o que eu posso chamar a atenção agora para vocês, para que vocês sempre levem em consideração, é a questão que na atmosfera primitiva a presença do gás oxigênio era muito insignificante, ela quase não existia. Então, e os elementos que se encontravam na atmosfera, como já mencionei para vocês, o metano, amônio, hidrogênio, vapor d'água e o enxofre, eles ficavam dispersos, né? Só que com a chuva, uma parte desses elementos que estavam suspensos na atmosfera foram então se acumulando, nos mares primitivos. E aí isso vai nos dar brecha a iniciar o nosso próximo tema, que deu origem aí na água, que é sobre a formação da vida. Então, de acordo com pesquisas, a origem, das primeiras estruturas, as primeiras células, veio o quê? Veio lá dos oceanos primitivos. Então, segundo pesquisas, a vida ela se iniciou há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, tá? E ela deve ter ocorrido aí nos mares primitivos, aonde nós tínhamos então a presença, deixa eu até chamar a atenção aqui de vocês, ó. Nós tínhamos aqui as células, porque, como eu disse para vocês, existia uma quantidade de elemento na atmosfera que a chuva conseguiu levar, para ser acumulado nos mares primitivos ou nos oceanos primitivos. Esses compostos foram se unindo
dando origem a estruturas mais complexas. Essas estruturas mais complexas, né, com o passar dos vários anos que foram ainda acontecendo, deram origem os primeiros seres vivos e com isso a evolução, né, das espécies, tá? Bom, essa evolução ela acontece nesse sentido mesmo, como aparece aí na seta. Né? Aqui é o momento mais primitivo e com o passar dos anos, né, dos milhões de anos, nós temos aí a oportunidade desse desenvolvimento de células mais simples se transformando em células mais complexas, mais robustas e dando origem a indivíduos mais complexos. Né? Dando continuidade, nós temos as teorias que tentam explicar aí o surgimento da vida. E a primeira teoria que nós vamos trabalhar é a teoria desse personagem importantíssimo da história, né? E que na verdade é o Aristóteles. Ele é um grego, né, um filósofo grego que viveu aí entre os anos 384 e 322 a.C. Ele teve influência em vários ramos, né, das ciências que a gente conhece, porque se você estudar história você vai falar sobre ele, se você falar de ciências e biologia você vai falar sobre ele. E ele traz conceitos importantes que até aquele momento, né, no qual ele vivia, e devido à falta das tecnologias que nós temos hoje, do conhecimento que nós temos hoje, as conclusões que ele teve naquele período foram bastante significativas. Né? Aristóteles, então, ele defendia uma teoria para tentar explicar aí a origem da vida chamada de abiogênese, que também era conhecida como geração espontânea. Segundo Aristóteles, né, a matéria bruta ela tinha a capacidade de gerar seres vivos, né, de acordo com um princípio ativo que ela existia. Então, de uma mesa poderia sair um organismo vivo, né? De uma cadeira poderia sair um indivíduo. Então, Aristóteles defendia a teoria da abiogênese. A biogênese, né, se a gente for fragmentar essa palavra, bio quer dizer vida, gênese quer dizer origem, e a palavrinha a, né, significa oposto. Como ela está na frente da vida, né, da bio, então seria oposto à vida. Então seria aí a origem através, né, de uma estrutura mais robusta. Simplificando, nós podemos dizer que então a biogênese, né, os seres vivos são capazes de surgir então a partir de matérias não vivas, né? Essa era a teoria defendida por ele. Também foi defendida por Helmont. Helmont era um belga que nasceu lá em 1579 e faleceu lá pelos anos de 1644. E ele tinha uma teoria, que era a teoria da produção, né, de surgimento de camundongos através de uma roupa suja. Então, segundo Helmont, né, ele contextualizava aí a sua teoria através dessa historinha, aonde se você deixasse uma blusa suja, né, cheia de suor, e você ainda colocasse ali junto germes de trigo, tá, e esperasse aproximadamente 21 dias, ou seja, 3 semanas, você teria aí o aparecimento de filhotes de camundongos. E segundo Helmont, o princípio ativo que daria origem, né, a essa vida seria o suor. Tá? Então Helmont também defendia a teoria de Aristóteles, que era referente à biogênese. Mas com o passar dos anos, veio o italiano, desculpa, Francesco Redi, que lá no ano de 1668 aproximadamente, ele fez um experimento e aí ele deu início a uma nova teoria, que é a teoria da biogênese, né? Que é a origem da vida através de um ser vivo e não de uma matéria bruta propriamente dita. O experimento de Redi foi mais ou menos esse. Ele pegou potes, né? Colocou carne dentro. Em alguns potes ele deixou aberto, como mostra a imagem, e em outros potes ele fechou. Né, ele tampou, evitando então o contato, né, das moscas. E ele percebeu que nos potes que estavam abertos, né, surgiram o quê? As larvas de moscas. E nos potes que estavam fechados, não surgiu nenhum indivíduo, nenhum ser vivo ali dentro.
Então, essa teoria é a teoria da biogênese e a gente pode resumir ela da seguinte forma, né, que os seres vivos vão se originar a partir de outros seres vivos, né, por meio da reprodução. Então, esse experimento de Red, ele acaba então confrontando a teoria que era defendida pelo Aristóteles, que era a teoria da abiogênese, ok? Dando continuidade, com o passar dos anos, né, houveram as descobertas dos micro-organismos, o avanço dos microscópicos, o descobrimento dos micróbios, enfim, voltou então a questão da biogênese. Voltou a ter aquele confronto de qual das duas teorias estava correta, a biogênese ou biogênese. Então, Needham, que era um inglês lá pelos anos 1745 aproximadamente, ele defendia a teoria da biogênese, tá? E ele fez um experimento. Ele pegou esquentou, ferveu, né, um meio nutritivo, ele ferveu aí nesse recipiente, ele deixou esfriar e aí ele pegou, observou depois de alguns dias, ele observou a presença de micro-organismos. Mas daí eu faço a pergunta para vocês: o que pode ter influenciado nesse experimento? Se a gente olhar logo de imediato, para que tenha surgido a presença de micro-organismos. Essa resposta foi dada, né, por um outro pesquisador que veio depois, que foi Spallanzani, que era um italiano, que aí lá em 1776 ele refez os experimentos de Needham, tá? Ele simplesmente aqueceu os vidros com esse meio nutritivo, só que agora tinha uma diferença. Ele fez uma comparação. Ele simplesmente deixou um recipiente fechado e o outro recipiente aberto. E quando ele deixou esfriar esses recipientes, 1 ou 2 dias depois, né, dias depois, esses dois recipientes, ele observou que no que estava fechado não tinha micro-organismos e naquele que estava aberto existia a presença de micro-organismos, né? Então ele fez, houve uma variável aí nesse experimento. Contudo, ainda existia então essa questão de abiogênese versus biogênese, porque inicialmente Aristóteles defendia a abiogênese, né? Helmont defendia a abiogênese. Aí veio Red, que disse não, tem que ter um organismo vivo, que aí é a teoria da biogênese. Só que quando descobriram os micróbios, Needham, ele voltou com a questão da teoria abiogênese. Aí o Spallanzani, que era o italiano, ele refez os experimentos de Needham, só que ele colocou uma variável. Ele tampou alguns recipientes e acompanhou esse desenvolvimento. Então, para pôr fim nessa questão entre essas duas teorias, veio Pasteur, Louis Pasteur, mais especificamente dito, que era um francês que em 1862, então, ele fez um experimento, né, no qual ele utilizou aí um vidro, né, que tinha uma cobertura como se fosse um pescoço de cisne, né? Então, nesse recipiente fechado, ele esterilizou, ele colocou esse caldo nutritivo, ele aqueceu, ele deixou esfriar e ele observou com esse caldo, né, depois que ele estava frio, nesse formato de recipiente, com essa parte aqui, ó, que eu quero dizer para vocês, como se fosse aqui, ó, um pescoço de cisne, o recipiente, então, ele continuava sem contaminação, sem nenhuma presença de micro-organismo. Até que ele quebrou esse recipiente, né, esse parte desse recipiente, e aí ele percebeu, então, o surgimento de micro-organismos. Qual foi a conclusão que ele chegou? Que os micro-organismos contaminavam esse caldo nutritivo porque existia, né, micro-organismos presentes no ar. Tá? Então essa foi a conclusão de Pasteur e aí foi aí que definitivamente derrubou essa teoria da abiogênese, ok? Dando continuidade, nós temos outras teorias, nós temos a teoria da panspermia cósmica, né, que tenta explicar aí o surgimento da vida através aí, né, dos meteoros, então seria uma vinda do espaço. Então, segundo essa teoria, nós podemos dizer, né, que a vida chegou à Terra vinda do espaço, ou seja, junto com os meteoros vinham, né, esporos de bactérias. Né? A gente sabe que as bactérias são os seres vivos mais simples,
tá? Não podemos levar em consideração que vírus sejam que os vírus sejam um ser vivo, porque o vírus ele precisa estar dentro de uma célula para poder sobreviver. Então, se a gente olhar os cinco reinos, o grupo das bactérias ele é o reino mais primitivo, tá? Além disso, essa teoria ela não é comprovada cientificamente, existem hipóteses a respeito disso, mas já leva-se à consideração que foi desta maneira, né, que veio aí parte da água e de muitas moléculas orgânicas que nós conhecemos aqui no planeta chegaram até aqui, tá? Então essa é a teoria da panspermia cósmica. E aí nós temos uma outra teoria, que é a teoria da evolução química, também conhecida como hipótese heterotrófica, e ela foi defendida lá já mais recentemente, porque nós viemos trabalhando desde Aristóteles, né? Passamos pelos anos lá de 1600, 1700, 1800 e chegamos agora em 1920, aonde, né, o biólogo inglês Haldane e o bioquímico Rousseau Parin, eles tinham mais ou menos, né, uma mesma teoria para tentar explicar aí a questão da origem da vida. Segundo eles, tá, eles tinham a ideia do planeta como era aquela historinha que eu falei para vocês. Vocês lembram, né, daquilo que eu falei para vocês lá no começo? Desta imagem que nós trabalhamos? Esses dois pesquisadores, né, acreditavam então que o planeta Terra, lá no seu tempo primitivo, tinha algumas características, né, alguns elementos na atmosfera, e esses elementos então conseguiram então chegar aí com a precipitação aos recursos hídricos, né, aos mares primitivos. Então aqui nessa imagem é um resumo aí da historinha deles que nós vamos trabalhar agora. Então, segundo eles, a Terra teria aí os seus 4,5 bilhões de anos, conforme já foi dito. Na atmosfera primitiva, nós encontrávamos esses tipos de elementos, que nós temos o gás nitrogênio, o vapor de água, o gás hidrogênio, a amônia, né? Não está aí, mas também tinha metano, né? Nós tínhamos a emissão aqui, ó, dos vulcões, né? E esses elementos na atmosfera, né? Ficaram por muito tempo ali, até que houvesse condições de ter aqui, ó, as primeiras chuvas. Então, de acordo com estimativas, acredita que as primeiras precipitações ocorreram mais ou menos há 3 bilhões de anos atrás. Então, esses elementos presentes na atmosfera, parte deles então foram para os oceanos, né? Lembrando que enquanto eles estavam na atmosfera, eles sofreram influência dos raios, né, de descargas elétricas e dos raios ultravioleta. Lembrando que os raios ultravioletas também vão influenciar aqui as estruturas que vão estar dentro desses oceanos primitivos. Mas aqui embaixo a gente tem uma sequência, ó, que a gente deve levar em consideração que esses elementos inicialmente formaram então uma sopa de moléculas que foram se organizando, formando-se em proteínas que foram sendo envolvidas por moléculas de água, formando o que a gente chama de coacervados, que está aqui, até que foram dando origem ao primeiro ser vivo. Então entende-se que o primeiro ser vivo ele tenha sido um indivíduo, né, unicelular, formado por uma única célula, não tinha capacidade de produzir o seu alimento, então seu alimento vinha de forma externa, por isso que ele era heterotrófico, e através de um processo fermentativo. Além disso, nós temos que dizer que como não existia muita oxigênio nessa atmosfera primitiva, essa primeira célula, esse primeiro ser vivo, ele não utilizava oxigênio, então ele era um indivíduo anaeróbico, ok? E aí, dando continuidade, uns 30 anos depois, né, dessa teoria da, da evolução química, por Aldene e Oparin, lá em 1953, tá, o estudante de química, na época Miller, e o seu professor Urey, tá, pensando aí nas ideias de Oparin e Aldane, pensaram em como que eles poderiam reproduzir essa teoria. E aí eles criaram em laboratório um sisteminha justamente para tentar explicar o que os dois pesquisadores, né, anteriores a eles defendiam.
Então, vamos aqui, ó. Eles simularam, né, no laboratório, tá, um equipamento que pudesse simular aí a Terra primitiva. Então, eles colocaram, né, num recipiente, o que eles chamaram, né, de compartimento oceânico, um líquido, né, uma água, vamos supor, né, essa água foi aquecida, esse vapor ele foi, né, canalizado, chegou aqui nesse ambiente que é o compartimento que eles chamaram de compartimento atmosférico, que queria representar a atmosfera primitiva. Ali eles introduziram metano, gás carbônico, gás hidrogênio, amônia, gás nitrogênio, colocaram ali junto ainda a descarga elétrica, né, para poder fazer com que eles reagissem. Esses gases presentes aqui nessa região foram condensados e aí no final eles recolheram aí o que tinha dentro dessa mistura. E eles conseguiram aí identificar alguns compostos orgânicos. Né? Então eles colocaram na prática aquilo que Oparin e Aldani, né, idealizavam. E aí, dando continuidade, uma outra teoria que também existe hoje é a hipótese autotrófica, tá? Essa teoria surgiu aí já bem mais recente, nos anos de 1980, e ela diz o seguinte, né, que ela dá a entender que os primeiros seres vivos eles eram unicelulares e que eles tinham vindo daí de ambientes vulcânicos, mas nas regiões submarinas, e que esses seres que eram formados por uma única célula, eles já tinham a capacidade de produzir seu próprio alimento através de um mecanismo, de um processo chamado de quimiossíntese. E aí, isso é a mesma coisa que acontece, é muito semelhante com as arqueobactérias que nós conhecemos hoje atualmente. Então, nessa imagem representa aqui, ó, o fundo do oceano, aonde eu tenho aqui, ó, um vulcão, né, uma região extremamente quente, emitindo, né, no fundo do oceano aí os seus vapores, né, as suas lavas, enfim, e liberando então, ó, gases, né, em fendas vulcânicas, ou seja, fendas hidrotermais oceânicas, né? E ali nessa região a gente sabe que existe presença aí de sulfobactérias quimiosintetizantes. Então essa é uma teoria que a gente chama da hipótese autotrófica, que a partir dessa teoria defende que os primeiros indivíduos já tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Resumindo essa hipótese autotrófica, nós podemos traduzir o seguinte: existiam, né, os seres quimiolito autotróficos que, com o passar do tempo, né, conseguiram se adaptar. E surgiram lá os seres heterotróficos, né, com características de fermentadores. Depois vieram os seres fotorredutores, né, com a evolução. Nós tivemos daí a evolução para seres fotossintetizantes e aí por último seres heterotróficos já com a respiração anaeróbica. Desculpa, respiração aeróbica, tá? Um aspecto que leva de forma assim um aspecto desfavorável a essa teoria da hipótese autotrófica é que o processo de quimiossíntese ele é um processo complexo, né, para ser levado em consideração de ter ocorrido ele de uma forma espontânea. Então, a própria quimiossíntese ela é um processo complexo, então ela não consegue aí encaixar as peças ainda desse quebra-cabeça. Por isso que ela ainda os pesquisadores ainda ficam em dúvidas com relação a essa teoria, né? A teoria ainda mais forte é a teoria ali do Aldani e do Oparin, mas a gente sabe que existem aí pesquisas que tentam entender como que foi a origem da vida aqui no planeta. E para a gente fechar aí, começar a fechar a nossa conversa de hoje, né, essa imagem mostra para vocês uma sucessão de fases da origem da vida, que ela defende que ela passou por uma fase cósmica, tá? Passou, né, por uma fase geológica, passou por uma fase química e passou por uma fase biológica. A fase cósmica, ela passou quando ela então, né, ocorreu lá a precipitação de biomoléculas simples oriundas aí do espaço.
Essa fase geológica ocorreu devido à concentração de biomoléculas simples da atmosfera em ambientes hidrotermais vulcânicos. Essa fase química, né, seria da polimerização em superfícies minerais argilosas, aí associação de proteínas e ácidos nucleicos, e a fase biológica é a questão da divisão celular, né, da origem da vida aí, tá? E o nosso último tema é sobre os processos energéticos, que vai ser representado então nesse último slide, né, que diz respeito à hipótese da sequência dos processos energéticos aí dos seres vivos, que ele passou então pela fermentação, depois vieram os indivíduos que faziam fotossíntese e por último os indivíduos que utilizam aí o oxigênio, que é através da respiração aeróbica. Então vamos entender essa imagem e aí eu vou construir com vocês para que vocês possam então entender melhor. Essa imagem nós temos aqui o eixo, né, que mostra esse eixo aqui, ó. Esse eixo ele vai me mostrar o tempo, né, em bilhões de anos. Esse eixo aqui, ele vai me mostrar os níveis de oxigênio na atmosfera. Então, essa linha vermelha que aparece aqui, ó, é a linha em que mostra que lá no início da Terra, a taxa de oxigênio ou o nível de oxigênio era extremamente baixo, insignificante, e que no decorrer dos milhões e milhões e milhões e bilhões de anos, né, ela acabou então, né, surgindo, subindo aí, ó, ok? E é isso que vai acontecer. Eu tenho então aqui a formação da Terra no seu início e na outra extremidade eu tenho os dias atuais. Então eu vou sair de um passado bem remoto e vou chegar até os dias atuais, perfeito? Quando eles pegaram uma amostra de rocha, né, que tinha aproximadamente mais de 2 bilhões de anos, eles conseguiram identificar que naquelas rochas, naquela rocha propriamente dita, não foi encontrado presença de óxido, né? Isso significa que há mais de 2 bilhões de anos atrás, a quantidade de oxigênio era extremamente baixa. Então, para a gente dar continuidade, logo no início, né, da formação da Terra, nós tivemos a formação aí dos oceanos e dos continentes, propriamente dito. Depois aí, os anos foram se passando, vieram aí as primeiras células, que acreditam-se que eram seres procariontes, extremamente simples e com características anaeróbicas, ou seja, não precisavam do oxigênio. Mas com os anos passando, né, surgiram as células fotossintéticas, tá, com características aí já de utilizar a luz, né, do sol para poder produzir seu alimento. As estruturas moleculares foram se ficando mais complexas, até que surgiu aí a questão da clorofila, por exemplo, né, que é encontrada aí nas cianobactérias, que são organismos com capacidade, né, de fazer fotossíntese. Além disso, então, nós partimos de células primitivas para células um pouquinho mais evoluídas, tá? Começou a surgir então a liberação de oxigênio através da quebra da molécula da água, tá? E aí, olha aqui na frente, exatamente aí onde aparece, nós já temos aqui, ó, o começo do acúmulo do oxigênio, porque se eu começo a produzir oxigênio através da quebra da molécula da água, né, eu começo então a liberar oxigênio para a atmosfera. Então a respiração, né, a aeróbica, ela começa a tornar-se mais disseminada, ela começa a se espalhar pelo planeta. Então, e com o crescimento do oxigênio, né, do gás oxigênio na atmosfera, deu a oportunidade, então, né, de surgir a camada de ozônio, que está aí em volta do nosso planeta, na camada da atmosfera, que ajuda a proteger aí dos raios ultravioleta, né? Com os anos passando, tivemos origem aí das células daí eucarióticas, ou seja, já não são mais procarióticas, são células que vão apresentar compartimentos dentro das suas células com determinadas funções mais específicas, e aí os indivíduos continuam ainda a ser fotossintéticos, né? Fazendo a fotossíntese. E aí nós temos aí próximo dos 4 bilhões de anos depois da origem do planeta, né, o surgimento das primeiras plantas
e o surgimento dos primeiros animais, que já eram formados por mais de uma célula, ou seja, eram multicelulares, tá? E a última característica é a questão dos primeiros vertebrados. E aí, quando a gente fala de vertebrados, o que vem na nossa mente são peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, perfeito? Então, para a gente encerrar nossa rápida revisão do que nós falamos, né, nessa conversa de hoje. Nós falamos sobre a formação da Terra, falamos das teorias que tentamos explicar a formação da vida, chamando atenção para a abiogênese, chamando atenção para a biogênese, para a panspermia cósmica, para a evolução química, ou também chamada de hipótese heterotrófica, para a hipótese autotrófica, e fechamos a nossa conversa falando aí sobre esta sequência dos processos energéticos dos seres vivos, ok? Esse foi um bate-papo sobre esse tema, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, né, dá um ok aí, dá um like aí no vídeo. Quem quiser falar comigo tem os meus contatos, pode mandar e-mail, pode me mandar o WhatsApp, né, que o meu objetivo aqui é ajudar aí vocês nos estudos de vocês, ok? Desejo a todos aí bons estudos e espero ver vocês aí numa próxima oportunidade.